Vamos começar a semana quente com a decisão importantíssima analisada de forma esmiuçada da sexta turma do STJ sobre sistema acusatório, protagonismo judicial e consequências no âmbito do processo penal. Para aqueles que ainda não sabem ou se esqueceram, esse que vos fala, professor Pedro Coelho, lecionando para preparação para concurso de carreiras jurídicas no âmbito criminal, penal, processo penal, legislação penal especial, criminologia há mais de 10 anos e também há 13 anos atuando como defensor público federal na área criminal. Eu quero conversar com os senhores e as senhoras justamente sobre essa decisão exarada aqui nos embargos de declaração no agravo regimental na ordem de habeas corpus 763021 da sexta turma do STJ. Afinal, aqui em que grau o protagonismo judicial no bojo da instrução criminal pode seja aí a nulificação, a nulidade dos atos processuais e até mesmo o reconhecimento da suspeição da magistrado ou da magistrada. É sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Antes, claro, deixa eu te pedir para deixar o joinha, você já sabe, se não está inscrito, se inscreve e acione o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E veja só, que a gente sabe que o magistrado ou a magistrada tem uma certa dificuldade de entender dentro do jogo, do sistema acusatório, o seu papel, notadamente na instrução. Por quê? Porque a nossa cultura é marcadamente inquisitiva ou inquisitorial, a gente já sabe. E aí termina por prevalecer, ao contrário do que eu reputo mais adequado e correto, mas prevalece, inclusive, para sua prova e para sua atuação, que ao magistrado não lhe é vedada atuar no âmbito probatório. Mas o que ele não pode, isso aí insofismavelmente ele não vai poder, é desfrutar e gozar de um protagonismo que outrora prevalecia na nossa prática processual. Hoje, a gestão da prova, a atuação do campo instrutório é protagonizada e concentrada essencialmente nas partes. Isso é um corolário, é uma decorrência íntima justamente do sistema acusatório agasalhado pela Constituição de 1988 e que vem paulatinamente sendo densificado e consolidado na nossa ordem jurídica, com o último passo, a inserção aí do artigo 3º-A no CPP pela Lei 13.964/2019, justamente afirmando que o desenho do processo penal é um desenho à luz do sistema acusatório. Isso significa que eu vou precisar partir de uma lógica de uma imparcialidade do julgador. E o primeiro passo para essa imparcialidade é afastar esse julgador da gestão da prova no âmbito da instrução, beleza? E aí a gente vai e chega para a audiência de instrução, na qual, entre outras situações, há a oitiva das testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa. O artigo 212 do CPP, ele vai afirmar e agasalhar, depois de 2008, com a reforma trazida pela Lei 11.690 daquele ano, aquilo que nós chamamos de Direct and Cross-Examination, ou seja, o exame direto e cruzado, afastando aí esse protagonismo do magistrado. Aqui, à luz das testemunhas de acusação, quem começa realizando os questionamentos é a acusação, no exame direto, abrindo-se, portanto, posteriormente ao exame cruzado, ao contraditório. E a mesma lógica para as provas ou testemunhas de defesa. Começa a defesa perguntando, depois abre-se o contraditório para a acusação, para o Ministério Público ou o querelante fazer, eventualmente, se entender devida e validada, os eventuais questionamentos. O magistrado, ele pode fazer esses questionamentos, veja, ele até pode, mas ele não pode atuar de forma protagonista. O artigo 212, parágrafo único, é muito claro ao relegar nesse ponto ao magistrado, à magistrada do caso, é justamente um poder ou uma atuação subsidiária, supletiva, porque ele vai dizer que sobre os pontos não esclarecidos, ou seja, para o magistrado perguntar, ele precisa identificar, olha, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu não entendi, após e a partir dos questionamentos das partes. Então, sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar. E isso, sem sombra de dúvida, em uníssono, aponta aqui ao magistrado um papel secundário se em relação às partes no âmbito da gestão e da produção probatória. Ocorre que nesse caso analisado aqui pelo STJ, a situação não foi muito bem essa.
Presta atenção que, pasmem, a juíza do caso, ela questionou as testemunhas 257 vezes. Exatamente, 257 intervenções por parte da magistrada. Ah, Pedro, esse número sozinho ele não me diz nada. Correto. Mas juntando os questionamentos dos protagonistas, leia-se acusação e defesa para todas essas testemunhas, as perguntas redundaram em 107 vezes. Ou seja, 107 perguntas às testemunhas, juntando, somando as perguntas da acusação e as perguntas da defesa. Já o magistrado, a magistrada, aqui é um papel secundário nessa instrução, nada mais, nada menos que 257 vezes. Pior, tá? O STJ, vale dizer, e também o Supremo Tribunal Federal, por uma das suas turmas, nessa mesmo processo que envolvia a Operação Alquimia, ele já havia reconhecido a nulidade dessas instruções, dessas testemunhas, dessa instrução especificamente, em razão desse exacerbado protagonismo da magistrada, sem determinar a sua retirada, a sua exclusão do processo. Então anularam-se alguns atos, mas mantiveram aí a magistrada. Por quê? Porque o simples fato de haver violação ao desenho procedimental não implica necessariamente por si só a eventual suspeição. E foi exatamente a não retirada da magistrada, nesse caso concreto, por parte da sexta turma do STJ, que ensejou a oposição dos embargos declaratórios ora analisados. Por quê? Porque, na visão da defesa, é de fato correto afirmar que o simples fato de violar o artigo 212, pelo simples fato de violar essa óbice legal a esse protagonismo instrutório, não induz necessariamente, automaticamente, a suspeição. Mas no caso concreto, é preciso enxergar que não apenas se verificou esse desrespeito, essa violação, mas outros aspectos tão importantes quanto para anotar a suspeição. Mas que aspectos seriam esses? Essa mesma magistrada, que perguntou 257 vezes, ela não apenas fazia essas perguntas, como ela manifestamente, em uma série de trechos que foram apontados na peça defensiva, desconsiderou e fez pouco caso do depoimento das testemunhas de defesa. E mais, chegou a chamar ipsis literis a defesa atuante, no caso concreto, de defesa deplorável e premeditada. Diante disso, o relator inicial do caso, o ministro Sebastião Reis Júnior, anuindo aquilo que já tinha sido a posição do ministro Schietti Cruz, afirmou que algumas das perguntas ilustradas e trazidas no bojo da peça defensiva por parte da magistrada mais pareciam afirmações do que questionamentos, e aí influenciando indevidamente a colheita probatória. Mas pior, a magistrada incorreu em certos exageros e arbitrariedades, aqui falecendo e perdendo a pedra de toque angular do sistema acusatório, qual seja a sua imparcialidade. E aí passou a reconsiderar, diante dessa nítida inclinação, a posição inicial de não haver a consideração da suspeição e refez aqui a sua posição naquilo que saiu majoritário, juntamente com o ministro Rogério Schietti Cruz e outros ministros da sexta turma. E vale destacar que aqueles que se posicionam dizendo que não há a previsão no artigo 254 desta hipótese como ensejadora de suspeição, ao reverso dos casos de impedimento, que fundamentalmente revelam-se no artigo 252 um rol exaustivo, o entendimento do STF e do STJ é de que a suspensão, o rol do artigo 254, é meramente exemplificativo. Daí porque a não previsão expressa não se revela óbice intransponível ao reconhecimento. E o ministro Sebastião Reis Júnior acrescenta uma violação nítida ao artigo 8º do Código de Ética da Magistratura. Confesso aqui que eu não me lembrava desse e já incorporei aos meus modelos aqui de atuação na Defensoria a referência a esse dispositivo. O que é que ele diz? Ele diz, olha aí, ipsis literis,
O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes e evitar todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. E claramente a posição e a postura da magistrada na situação ora analisada é absolutamente antagônica ao comando estabelecido aqui no artigo 8º do Código de Ética da Magistratura. Ela claramente refletiu e parece fazer questão de destacar esse favoritismo, essa predisposição, essa inclinação. E com base e lastro nesses fundamentos, os embargos de declaração com efeitos infringentes, ou seja, modificativos, foram agasalhados, foram acolhidos de forma a reconhecer a suspeição da magistrada. E aí o STJ determinou a comunicação imediata ao respectivo Tribunal de Justiça para indicar um outro magistrado, um outro profissional e membro do Poder Judiciário para presidir essa instrução e prosseguir, respeitando o devido processo legal e, fundamentalmente, o desenho sistema acusatório processual penal trazido no âmbito da nossa Constituição Federal. Beleza? Tranquilo? Gostaram da decisão? Gostaram dos comentários? Deixa aí as suas considerações, não esquece, deixa o joinha, comenta, segue, aciona o sininho, divulga entre os amigos e amigas. Vamos divulgar e vamos ajudar a crescer o canal do Tio Pedro, beleza? Um beijo no coração, ótima semana para todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau!